Oi gente, aqui é a Liv e hoje eu vim compartilhar um fato curioso que aconteceu comigo essa semana. Eu conheci um cara que acha que a salvação é alcançada através do caos. Ele diz que as trevas, que a escuridão é o que mais absorve luz, porque quando você está no escuro é muito mais fácil de você achar a luz, não é? E eu concordo com ele se a gente vê o caos como um agente propulsor de mudança, um elemento causador de desconforto que te leva a querer mudar, a querer solucionar, a querer crescer. E comigo foi assim. O meu despertar espiritual foi doloroso, foi confuso, foi cheio de momentos caóticos, cheio de tristeza, raiva, incerteza do que estava acontecendo comigo. E foi essa escuridão que eu me vi enfiada que me catapultou para a luz. Então eu acredito sim na salvação através do caos, através da escuridão, das trevas, porque ele sacode os desacordados. E é por isso que eu tô aqui hoje para falar sobre salvação. O que é salvação? Como alcançar e manter a tão falada e questionada salvação das nossas almas? No dicionário, salvar significa libertar ou proteger de algum sofrimento ou perigo. Mas quando esse conceito está associado à espiritualidade, principalmente a religiões, a diferentes religiões, ele pode mudar um pouquinho. Para muitos cristãos mais tradicionais, mais rígidos, o ser humano é de natureza mau. A sua essência é má. E no momento que ele é concebido, ele já está condenado por causa do pecado original. Que lá atrás, Adão pecou a desobedecer Deus. Mas esse modo de pensar pertence à Era da Noite, ao modo de pensar da Era da Noite, onde se fala em sacrifícios, em penitências, em dívidas, em erros imperdoáveis, em sacrifícios. A salvação bíblica se refere à libertação da consequência do pecado e à remoção do mesmo. No Espiritismo, salvação é a libertação do compromisso, é a regularização de débitos. Então não tem nada daquilo de ganhar o reino dos céus. E a mesma coisa acontece no hinduísmo, no budismo, na igreja messiânica, no candomblé ou em qualquer outra religião que fale, que acredite em reencarnação, que nada mais é do que a quebra, a libertação do ciclo da vida, de nascimento e morte. Agora, como a gente faz para obter essa salvação? Quando o cristianismo assumiu o papel de igreja católica, ele se afastou do modelo que Jesus ensinou, que foi de amor acima de tudo e simplicidade. A igreja católica eliminou alguns conceitos, como o de reencarnação, porque é esse conhecimento que liberta. O conhecimento em si liberta, é libertação. Quem detém conhecimento, detém poder. E é o que acontece hoje em dia com a mídia, não só hoje em dia, desde sempre, né? Ela detém o conhecimento, ela manipula a seu favor e lucra e muito com isso. E o caso da Igreja Católica é o mesmo. Só que a gente tem que levar em consideração que a Igreja Católica surgiu na Era da Noite, onde as coisas eram impostas, forçadas, sem que houvesse consciência do porquê, dos porquês além do superficial. Sem noção de conceitos básicos hoje para mim, como a lei da atração e a força do pensamento. E a Igreja Católica surgiu e prosperou aí, nesse cenário, construindo aí uma crença de um Deus punitivo, onde só Ele salva e só através da eliminação completa do pecado que você iria ser salvo. Ou você comprando sua salvação, também rolava isso, bastante. O que fazia os fiéis morrerem de medo e ficar com medo de pecar e medo principalmente de sofrer as consequências desse pecado, porque o Deus deles é um Deus que castiga, que pune. Já no cristianismo é um pouco diferente. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará". Essa verdade libertadora foi entendida depois de Jesus como o conceito de reencarnação e a lei de causa e efeito, ou seja, a lei do karma, que determina a evolução dos seres através das vidas sucessivas. Essa verdade foi codificada no Espiritismo por Allan Kardec. É saber que você e só você é responsável pelos seus passos e que tudo que for semeado vai ser colhido. No Espiritismo, a gente vai alcançar a salvação quando a gente fizer da caridade a nossa lei e da solidariedade nossa norma de conduta, nos transformando em agentes do bem na Terra. E a mesma luz que a gente acender no outro é que vai purificar a nossa alma. É o que a Bíblia também fala. Está escrito lá em Pedro: o amor cobre a multidão dos pecados. A salvação se dá através do amor, disse o Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. No budismo, a salvação também só depende de nós e acontece só quando o ser humano, o indivíduo, foi iluminado. Depois que ele reconhece a sua divindade, que ele descobre que tudo está conectado e que o ego não é seu amigo, aí que a salvação acontece.
É quando purificamos o nosso ego. É quando a gente vive a verdade do universo, vive com gratidão, quando a gente vive no presente, livre de apego, livre de expectativa e sempre buscando o equilíbrio. E no hinduísmo também é assim. A salvação acontece quando o indivíduo se liberta da noção dualista da vida. É quando ele vê que não existe esses contextos de bem e mal. Não tem essa separação entre raças, entre cores, entre nações. Tudo é igual, tá tudo junto. Aí abraça-se o conceito de unidade, de união com Deus, com a natureza, com o vizinho do lado. Para a igreja messiânica, se salvar é se tornar uma pessoa melhor, sendo altruísta, praticando o bem e vivendo em equilíbrio. Eu sou messiânica e acabo falando muito da filosofia de Meixo Sama, que é um Messias contemporâneo. Mas eu aproveito esse momento aqui para falar que não é porque Mokichi Okada, que depois ascendeu e virou Messias Meixo Sama, intuiu o jorei, a agricultura natural e a prática do belo como meio de salvação, que Jesus Cristo perde sua importância. Muito pelo contrário. O Mestre Jesus é muito importante na igreja messiânica também. Jesus ainda é muito importante na atualidade e continuará sendo. Mas no tempo que ele veio, muitos assuntos não estavam em voga ou ainda nem tinham sido criados para serem aí solucionados, pensados, né? Como a agricultura natural. Quem falava em agricultura natural na época de Jesus, não é? No lugar em que ele nasceu e viveu, na sociedade em que ele foi colocado, com o nível de avanço técnico, científico, médico que tinha na época, aquele tipo de pensamento de era da noite. É fazendo o outro feliz que você é feliz. É dando que se recebe. É tendo consciência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, que nos libertamos, nos salvamos e alcançamos assim a real felicidade. Dessa maneira, a salvação é mantida e não é um calvário seguindo o caminho correto, porque você sabe que aquele ali é o único caminho para você. Porque você passa a ser amoroso, você passa a querer fazer o bem para o outro naturalmente, a comer melhor, a praticar o belo. Mas e aí, né? Vão ter tentações para te tirar do caminho? Sim. Mesmo você sendo uma pessoa desperta, também sim. Mas mesmo que o desvio ocorra, você tem o poder de voltar para o caminho certo. Porque você tem o poder de ser feliz está nas tuas mãos. Só você fazer escolhas. Então faça escolhas conscientes. Better believe it. Fica na paz.